Domingo passado nós tocamos em algo que eu creio que é um coração de Deus e como eu disse, a primeira coisa que nós precisamos nessa hora é ver o que Deus está fazendo, qual é o coração dele. E o texto de Tiago diz: está alguém entre vós sofrendo? Amém. Alguém entre vós sofrendo? Está alguém entre vós? Amém. Com problema, sob pressão? Amém. Na pior, com dificuldade enorme, faça a oração. Esse é o convite, faça a oração. E Deus, essa é a palavra que Deus me deu para a congregação, e eu creio que para quem quiser ouvir, Deus nos encorajando a orar. Amém. Deus nos encorajando a orar. E Deus, como eu disse, Deus quer ouvir. Existe um caminho, Deus precisa ouvir a oração. E por incrível que pareça, e nós vamos achar assim, onde está Deus? As pessoas não estão clamando por Deus. Amém. As pessoas não estão clamando por Deus. O coração do homem é impressionante como as coisas funcionam, como as coisas se dão, e a gente tem a ideia errada ou distinta do que realmente está acontecendo. Como eu disse, submissão a Deus e aos seus caminhos e a estrutura que Deus escolheu é o que vai nos libertar. O mundo está no caos porque nós tiramos Deus, você tira Deus como o único e suficiente e o único capaz de restaurar, você tira Deus e você tira a estrutura que Ele colocou no mundo para sustentar o mundo. Então não é só Deus, mas tudo que Deus disse. Amém? Então, existe uma estrutura. O caos é a presença, é aquele poder destruidor do inimigo, que veio matar, roubar e destruir. E o oposto disso, que é o coração de Deus, a sabedoria de Deus. O homem sábio edifica a sua casa. Aquele que ouve a voz de Deus e pratica, ele constrói sobre a rocha. Então, é a sabedoria de Deus no coração de amor à humanidade e a sua voz e a sua palavra que nos dá a estrutura para aguentar a pressão. Então, você precisa dessa estrutura do governo de Deus. Amém? E nós estamos falando do governo de Deus, onde Ele diz, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso agora. E é nessa situação que que você mantém as coisas funcionando diante da pressão que o inimigo tem levantado. Amém? E coisas que ele pede, né? Levanta os muros, amém? Coloca o atalaia em cima dos muros, restaura. Então nós temos coisas que Deus quer fazer, mas o povo não quer fazer do jeito que Deus quer fazer. Eu tenho ideias melhores. O livro de Hebreus é interessante, ele fala sobre como, quando ele está no início, ele está dizendo como no princípio Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Amém? Essa era a maneira como Deus falava, os profetas. Ele diz assim, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então ele fala dos profetas, o ministério de anjos. Então olha a estrutura de Deus, os profetas, ministérios de anjos. Você aponta para Jesus como aquele que está trazendo o coração de Deus. E aquelas pessoas que Jesus escolheu, o governo de Deus na igreja, que são as pessoas que Jesus autorizou para edificar e construir a igreja, que é os apóstolos, profetas, pastores e mestres. E quando ele subiu, ele disse, eu vou enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então, você tem canais autorizados hoje, você vê profetas, os anjos, a pessoa do Filho, a estrutura de governo da igreja, o Espírito Santo, anjos continuam operando. Então você vê, e é dessa maneira que o governo de Deus é estabelecido. E a voz de Deus se manifesta na terra, e a vontade de Deus se manifesta na terra.
E é interessante, quando Deus fala de Arão, por exemplo, Arão foi escolhido como um daqueles que iam ministrar no tabernáculo. Ele não é assim, eu também quero. Amém. Lembra? Mas eu também quero ser que nem Arão. Eu quero entrar no Santo dos Santos, naquele lugar lá, e quero falar com Deus. Eu falei, não. A tribo de Levi, dos levitas, foi escolhida para ministrar diante de Deus. E o interessante é que Deus diz assim, em troca do primogênito que não morreu no Egito, por causa do sangue, os levitas vão ser separados. Eu escolhi para eles me servirem. Em troca de que eles foram poupados. Porque eles colocaram sangue, os primogênitos de todos os animais, de toda a terra do Egito morreram. E o que ele estava dizendo? Os primogênitos, a tribo levita foi o equivalente aos primogênitos da nação de Israel, que Deus preservou e agora separou para o serviço dele. Que é um grande privilégio. Amém? E a Bíblia fala que é um grande privilégio isso. Mas tem um texto, e o livro de Hebreus está explicando a superioridade do ministério de Jesus e do sacerdócio que é de entrar na presença de Deus. Mas ele faz um comentário assim, interessante dos sacerdotes que vão diante de Deus, ministrar diante de Deus e representar Deus para o povo. E ele diz assim, versículo 3, por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Versículo 4 diz assim, ninguém, pois, toma essa honra por si mesmo, senão quando chamado por Deus. O que Deus está dizendo assim, ninguém faz isso porque quer. Ninguém vai até o Santo dos Santos oferecer sacrifício pelo povo porque decidiu fazer, mas ele foi escolhido e chamado por Deus. Então, o que nós começamos a ver? Deus tem uma vontade, Deus tem um plano, Deus ama, Deus quer restaurar, mas Ele tem uma ordem, Ele tem uma estrutura que Ele quer estabelecer. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e aquele que buscar a Deus vai ser de coração diligente, vai ser galardoado, amém, vai ser abençoado. E uma das coisas que nós vamos perceber é que não só você precisa ouvir a voz de Deus em si, mas você precisa receber o mensageiro da voz de Deus. É a mensagem e o mensageiro. Essa é a estrutura que Deus escolheu. Deus escolheu que hoje é através do Filho. Então você tem que acessar a Deus através do Filho. Ele é o sumo sacerdote. Então, olha como o dilema que nós estamos vendo. Como Deus pensando, como eu acesso o coração da humanidade? Deus está pronto, Ele tem recursos. Ele tem recursos. Amém. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Ele tem recursos abundantes, Ele tem tudo o que o ser humano precisa. Mas Ele não consegue acessar o coração do homem. Porque o meu povo não entende que eu posso ajudar. E quando Ele quer me ajuda, Ele quer fazer do seu jeito. Mas a gente já sabe que não funciona. Ou seja, Ele não ouve a minha voz. Deus está tentando salvar a humanidade, meu irmão. Amém? Deus está tentando salvar a humanidade desde que o homem caiu. Ele está tentando salvar a humanidade. E o que nós estamos vendo é a reação do homem. Eu prefiro morrer do que fazer o que Deus pede. Eu prefiro sofrer. Eu prefiro estar doente. Eu prefiro do que admitir que eu preciso de Deus. Essa é a natureza do coração do homem. O oposto disso, e nós vemos isso no coração, se você lembra, o coração de Naamã, leproso, que ficou sabendo que existia solução
em Israel. E o coração dele estava aberto, ele era poderoso. E as vitórias que ele tinha ganho eram porque Deus tinha concedido vitória. Então ele era um homem leproso, concedido em vitória. Amém. E aquela menininha diz, olha, falou para a esposa, olha, tem um homem lá em Israel que pode resolver o teu problema. E meu irmão, é a voz simples nessa hora, dizendo, olha, humanidade, tem um Deus que resolve esses problemas todos. Tem um Deus que resolve. E você pode falar para a tua família, você pode falar para qualquer situação, olha, Deus consegue resolver essa situação. E ele, de alguma maneira, foi até o rei e diz, olha, rei, me disseram que tem, vou tentar, estou desesperado. E, meu irmão, quando a pessoa está desesperada somente, ela se dispõe aí. E esse é o desafio que nós estamos vendo. As pessoas ainda têm força humana nessa hora. E quando elas estão desesperadas, ela foi. E a primeira coisa que ela foi até o rei de Israel. Porque autoridade é autoridade, para você ver como a gente pensa a diferença. A solução está no... Assim como os reis magos, eles chegaram lá na terra, vai direto no palácio ou fala com os religiosos. Amém. Eu disse, não. A estrela está puxando em outro lugar. E o rei diz, vocês estão querendo armar bolo comigo. Quem é que pode, olha para mim e vê se eu tenho condição de curar uma lepra. E alguém logo disse, não, tem o profeta ficou sabendo, manda para cá. E ele veio. O profeta simplesmente, o que ele achava? Que ele ia chegar na porta, curava, ia sair pomposo. E o profeta disse, vai, mandou avisar. Amém. Graças a Deus, que o reino de Deus não tem hipocrisia, não tem melindre, não tem esse negócio que o mundo tem. Não, tem que causar uma impressão, tem que tirar uma foto. Não, mas tem o meu nome a zelar. Graças a Deus, que tem o nome dele para zelar. A única coisa que nós temos para zelar. O profeta estava pouco ligando se era o rei e quem não era. Ele vivia diante de Deus. A nossa vida é prestar conta para Deus, não para as pessoas. E diante de Deus, ele diz, vai, te banha 7 vezes no Rio Jordão. Água suja, diz ele, tem rio cristalino, rio Farfar. Amém. E ele, indignado, foi embora. E, meus irmãos, nós estamos vendo esse estágio, a sensação que dá é que esse estágio da humanidade está no caos, está lidando com pressão e está indignado, porque a solução que estão apresentando requer rendição, requer submissão e crer no poder superior de um Deus que não tem limite nenhum, mas requer que você se renda e você acuse o golpe e diga, eu não consigo. O ser humano precisa decretar a sua falência, dizer, eu não posso, Deus pode. Quanto mais rápido você fizer, mais rápido Deus pode entrar em cena. O que impede, o que nós estamos vendo, é o coração do homem. O homem é teimoso. E aquele homem foi embora, com seu orgulho intacto, leproso. Amém. Essa é a escolha que a pessoa tem que fazer. E o servo, de novo, você vê a menininha conduzindo. E o servo conduzindo. E, meu irmão, nós precisamos de discernimento. Quem são os mensageiros que Deus está colocando ao nosso redor, que estão apontando o caminho? A mensagem é extremamente importante, mas Deus envia mensageiro. Ele enviou a menina e enviou o servo dele. Deus tocou para avisar, esse é o caminho. Amém. É a mensagem e o mensageiro. E esse homem foi convencido por um servo dele. A dizer, Naamã, meu senhor, tudo bem, tu sabe muito mais que todo mundo aqui, né? Mas não custa nada, né? Graças a Deus por um pouco de senso, né? Amém. Te custa alguma coisa, dá 10 mergulhos, amém. No tal do rio e segue, amém.
Ele fala, tá, tudo bem. E o coração quebrando, ele dá no 7º. Amém. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele tem poder para resolver qualquer situação. Qualquer situação de alguém que dobrar o seu coração e dizer, Deus, eu creio, eu preciso. Amém. Eu não posso, tu pode. Entra e senta. E Deus faz. Meu irmão, não existe limite para a atuação de Deus nessa hora. Amém. Não existe limite. Deus é capaz. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Encoraja meu povo a orar a mim, Deus, e dá a tua direção. Jesus, quando ele fala desse texto de Naamã, ele diz, haviam muitos leprosos. Muitos leprosos. Muitas pessoas doentes com lepra, mas ele só foi enviado a Naamã. Porque o assunto do capítulo 4 de Lucas era, eles não receberam Jesus, eles ignoraram o canal que Deus escolheu para trazer salvação. Ou seja, Jesus está enfatizando algo. A minha resposta, eu vou dar nos canais que eu vou escolher. Quando ele fala da viúva de Sarepta, ele foi a nenhuma das viúvas daquela época, que sofriam, foi Elias enviado por Deus, senão aquela menina, aquela mulher em Sarepta, porque ela estava aberta para receber o mensageiro e a mensagem que ele tinha a trazer. Então, é fundamental para nós, nesse tempo de intensa, é intensa. As nossas emoções e a pressão e o que nós estamos vendo é intenso, amém? E as coisas, a Bíblia fala que as coisas vão ficar mais intensas ainda. E o nosso senso do certo e errado, das respostas de como vai acontecer a solução, também estão confundidos. E o que Deus quer nos ajudar a discernir, que Ele sempre tem uma solução, mas tem um detalhe e essa é a minha palavra para você nessa manhã, é que nós precisamos começar a prestar atenção que Deus usa mensageiros para levar a mensagem, e nós estamos ignorando os mensageiros, achando que Deus fala direto conosco, que não tem estrutura. Eu e Deus nos acertamos aqui. Não, Deus vai mandar alguém. Amém. No tempo devido, na hora certa, um anjo do Senhor apareceu para Zacarias, enviado do trono de Deus. O mesmo anjo Gabriel, ele diz, vim da sala do trono, da presença de Deus, para encontrar Maria. Amém. Maria, acabei de vir, eu fui enviado por Deus para esse momento. E meus irmãos, a solução das nossas vidas, ela é enviada por Deus. Amém. Você não descobre do nada porque você resolveu estudar de manhã, porque você acha que hoje eu vou pensar e vou tomar essa decisão. Decisões gloriosas e as soluções da vida do ser humano, elas são enviadas por Deus. E se você discernir o mensageiro, você vai receber a resposta. Jesus fala, veio enviado. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a resposta, mas os seus não o receberam, eles não receberam. Então existe uma história, eu creio que faz no início da Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial, ela também, qualquer guerra, qualquer cenário de crise, ela é intensa. As emoções, os interesses são enormes e você não sabe o que realmente está acontecendo. Quem está falando o quê? E meus irmãos, nesse cenário que a gente vive, eu vou dizer para os irmãos, você não sabe o que está acontecendo. Cuidado para tomar partido nessa hora. Você não faz a mínima ideia. E nós temos o ser humano tem esse senso. Ele vê uma situação, ele logo
a minha opinião é essa, e você já se posiciona com um grupo. Esse nós somos. Nós nos colocamos, porque isso aqui está errado, isso aqui está certo. Nós não fazemos ideia. O risco que você tem de fazer isso é se ver lutando com Deus e você está do lado errado. A única coisa que você não pode é tomar um partido e assumir, olhar para uma situação, julgar a situação e dizer assim, isso aqui está acontecendo. E você diz assim, não, mas isso aqui eu estou enviando. É Deus enviando essa situação para restaurar essa pessoa e você está indo contra Deus. Amém? É extremamente confuso os momentos que nós estamos vivendo. Só Deus para nos dar clareza e visão. E só Deus é capaz de falar conosco e dizer, esse é o caminho, isso é o que está acontecendo, faz assim. E se você, e nós precisamos ter esse coração, Deus sabe, eu não sei. Então no evento da guerra, em 1900, se eu não me engano, 1915, um dos eventos que meio que fortaleceu ou combustionou a Primeira Guerra foi quando os alemães torpedearam um navio que estava vindo de Nova York para a Inglaterra, em Liverpool, naquele tempo. Então, foi uma reação assim dos aliados tremenda. Como que pode? É como se os alemães queriam, estavam chamando para a guerra. E se você vai estudando, ou seja, e nós rapidamente, por causa da nossa nacionalidade, por causa dos nossos interesses, amém. Se tem uma familiar envolvida, você já te coloca desse lado de cá. Se tem um interesse assim, você já te coloca do lado de cá. Se tem um custo para você, você já... não, só um pouquinho, é melhor não fazer assim, porque você vai ter interesse. O ser humano move por interesse. O coração do ser humano está corrompido e comprometido. E nessa hora, nós nos posicionamos errado. E ao nos posicionar errado, você age errado. Ou seja, mas a única ação possível nessa hora que vai trazer solução é você agir em fé. E fé só vem de ouvir a voz de Deus. Então, o que acontece? Torpedearam, fez aquele away. Aí depois que você vai pesquisar um pouco mais, 1.100 pessoas morreram, passageiros. Então a notícia deu aquele estrago. Porque como é que pode? O horror que foi, esses massacres, esse genocídio. E aí o que acontece? Depois que você vai entender, os alemães disseram, alertaram, porque eles temiam que um monte de munição estava dentro daquele navio, era um transatlântico, que ia vir para os aliados, para os inimigos dele. E eles avisaram, não traz. Porque se nós tivermos certeza que tem, nós vamos afundar. Então foi alertado. E antes desse navio sair do lugar, eles mandaram, a embaixada alemã colocou nos jornais de Nova York, dizendo, não ande, porque nós vamos afundar se tiver. Mas eles botaram gente igual. Então, quando você vê um fato, você diz assim, que horror! Como Deus pode fazer uma coisa dessa? Você não sabe o que está por trás. Amém? Nós não sabemos o que está por trás. E à medida de que você vai se rendendo, é dizer assim, eu vou tentar, e meus irmãos, esse é o grande desafio dos juízes. O juiz é aquela pessoa, eu preciso ser isento na justiça. E é o que nós não temos hoje. Porque as pessoas têm, de alguma maneira, eles estão envolvidos no processo e têm interesses no que está acontecendo. E nós estamos julgando situações 24 horas por dia, notícias, pessoas dizem assim, isso aqui, e nós levamos adiante, fulano de tal diz, olha que horror que está acontecendo, aí você diz assim, sim, mas não está acontecendo. Como? Por quê? Porque nós estamos com o nosso coração tendencioso, o nosso coração, ele perdeu a capacidade de reconhecer o que é certo e o que é errado. Eu já disse para os irmãos, é interessante, tem grupos de pessoas que você gosta e começa a estudar certos assuntos e você diz assim, isso aqui é de Deus. Tudo que ele faz testifica no teu coração, numa certa área, e diz assim, isso aqui é coisa divina, olha só, até o ponto que surgiu a guerra em Israel. E essas pessoas se tornou anti-Israel e começou a... E aí você diz, como é que pode? Estava certo aqui, mas eles têm esse negócio errado aqui. E o que acontece? Agora eu não posso me
associar, identificar muito com esse grupo, porque não, eu vou ter isso aqui. E sabe o que acontece, meu irmão? Nós não podemos nos associar com ninguém. Nós só podemos nos associar com Deus. Você se agarra em Deus nessa hora. Porque é muito, muito confuso o que está acontecendo. Então, quando você olha agora, trazendo, e guerras acontecem, caos acontece, onde as pessoas provocam certas coisas para poder se dar o luxo de dizer assim, ó, agora, em função disso, eu vou fazer isso aqui que eu queria, mas com base numa mentira. Então, o que nós estamos vendo hoje? As pessoas estão olhando para o que aconteceu e está acontecendo aqui, que acontece na Ucrânia, que acontece em qualquer lugar, que acontece, e as pessoas estão rapidamente pulando e dizendo assim, olha só como Deus permite, ou é o juízo de Deus, ou é isso. Meu irmão, você não sabe, a não ser que Deus tenha falado com você alguma coisa, feche a boca. Amém? Os crentes são os primeiros a dizer, porque leem a Bíblia, acham que estão autorizados por Deus para dizer, é isso que Deus está fazendo agora. Eu não sei, meu irmão. Amém? Como você consegue, amém, ter acesso, uma linha direta ao trono de Deus, quando Deus diz a Arão foi dado para ele, não é por conta própria que você tem acesso ao comando. Eu sempre dou essa explicação. Acesso ao coração de Deus é que nem esses bancos. Você recebe um convite para se juntar. Não é você que corre atrás. Tem certos eventos no planeta que você não pode. É por convite e indicação que você vai. E, meu irmão, acessar o coração de Deus é por convite. Se Jesus falou algo sério, ele disse, ninguém vai ao Pai se pelo Pai não for concedido. Então, nós estamos diante de uma situação interessante como essa, de dizer, nós não sabemos o que está acontecendo. Deus, mas nós precisamos saber o que está acontecendo. Se o meu povo se humilhar, e aí Deus diz assim, o coração rendido, ele se rende e é preparação, porque Deus vai usar pessoas, canais e a mensagem que nós não temos, naturalmente não receberíamos. Naamã precisou ajustar o coração de Deus, dele, para receber o livramento dele. Por que isso é importante, meu irmão? Porque fé vem. A resposta vem. E, meus irmãos, é tremendo, porque o que acontece? Você está diante de uma crise, uma situação, você não sabe o que fazer. Tem um dia que você acorda e diz assim, eu sei o que fazer. Fé, puf, veio. A voz de Deus se tornou clara e se manifestou, e agora você sabe o que fazer. Amém. Enquanto você não fizer, não cria isso. Ah, não. Pastor, eu vivo a minha vida, faço o que eu quero. E aí eu estou com um problema, eu achei um versículo para dizer assim, esse é o versículo que Deus me deu. Não. Porque tem outros versículos que os enviados de Deus estão falando para você e você está ignorando. Você está usando a Bíblia no teu interesse. O coração, meu irmão, o grande problema do ser humano é a autoridade, que resulta na autoridade de Deus. Amém. Então, eu tenho alguns textos que nós vamos ler. Salmo 91. Nós vamos percorrer alguns textos. Você não cria a solução, Deus te dá a solução. Ele vai te enviar. Solução é dada a nós. Se você tiver um coração para discernir a mensagem e o enviado. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Amém? Nós estamos falando desse lugar de refúgio. Como nós precisamos, meu irmão, acha Deus e te coloca debaixo de Deus. Amém? Esse é o contexto de refúgio. Você se esconde embaixo, significa que Deus está por cima, Ele tem autoridade sobre a tua vida. Existe proteção quando você se submete a Deus. Amém?
Qual é o lugar de refúgio nessa hora? Deus falou. Põe o sangue na porta. Meu irmão, as casas construídas no Egito, podia ser uma tenda, podia ser de palha, não segura o anjo da morte e da destruição, mas o sangue, a obediência ao governo de Deus, você se coloca debaixo do sangue, você se coloca debaixo da autoridade da palavra de Deus, você se coloca debaixo da estrutura governamental do reino de Deus, ali você está seguro. O ser humano tem dificuldade de se submeter à autoridade. É o meu refúgio. Eu me coloco debaixo da sombra do Onipotente. Meu irmão, o coração que vai ouvir a voz de Deus é o coração que está debaixo e diz assim, tem alguém em cima. Amém? O coração do homem sem Deus é o coração, ninguém me manda, ninguém diz o que eu faço. O coração de Deus, do governo de Deus, é o coração que diz, Senhor, não o meu querer, mas Deus, você se coloca debaixo de alguma autoridade. Amém? Esse é o lugar de refúgio. As pessoas são independentes, ela faz o que quer, eu ouço Deus, Deus falou comigo, eu sou um profeta também, eu faço o que eu quero, Deus me deu um texto. Meu irmão, amém? Como se você pegar todos os textos que todo mundo diz sobre um assunto, vai ser uma confusão fazer sentido o que Deus está falando. Amém? Tem uma voz de Deus. Amém? Uma voz de Deus. E Ele fala, Ele é ordenado como Ele fala. E Ele escolheu. É exatamente por isso que Ele escolheu. A tribo tal, fulano de tal, eles vão falar. Exatamente por isso que tem governo na igreja. Amém? Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas. E meu irmão, eu tenho duas coisas para falar para os irmãos. Primeiro, você tem que estar debaixo de alguma coisa nessa hora. E quando eu digo debaixo, é sob o governo de Deus e daqueles que Ele envia. Essa é a razão porque a sunamita prosperou, porque ela se rendeu ao enviado de Deus, ao mensageiro de Deus. Então nós precisamos estar debaixo da autoridade, e meu irmão, debaixo da autoridade da palavra significa que eu não posso fazer nada que é contra a Bíblia, eu estou debaixo da autoridade da palavra, eu estou debaixo do sangue. Meu irmão, se alguém pecar, corre, te arrepende, fica debaixo da cobertura do sangue. A vida de refúgio, de segurança e de solidez nessa hora é quem está debaixo do governo e das coisas do reino de Deus. Senão, amém, o que acontece? O mundo inteiro jaz no maligno e escolheu viver sem Deus. O governo desse mundo está nas mãos do inimigo. A única solução é você se colocar debaixo de um outro governo superior a esse. Amém? O mundo continua aí. O mal e as tragédias e o caos continuam. É em você dizer assim, eu vou sair debaixo da autoridade desse governo e vou entrar debaixo da autoridade do reino de Deus. Eu vou fazer o que Deus diz, quando Ele diz, do jeito que diz. Ele é o meu Senhor e Rei. Aqui é a provisão que Deus nos escolheu. Amém. Você vai estar vivendo no mundo, no meio do caos, mas você vai estar escondido. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Senhor, amém, é a tua palavra. Eu clamo isso para a minha casa, para a tua igreja e para o teu povo nessa hora. Amém? Amém? Esse é o que Deus diz. Não te assustarás. Então, olha o que ele diz. Sob suas asas, debaixo das asas, sob as asas. Então, guarda isso no coração. Você tem que estar debaixo de alguma coisa do reino de Deus. Submisso. E, meu irmão, debaixo significa submisso. Não vem me dizer o que eu tenho que fazer, pastor. Amém? Não vem me dizer o que a Bíblia diz. Não vem dizer o que Deus está dizendo. Deus não vem dizer, eu tenho o meu relacionamento, eu tenho minhas coisas. E aí nós rejeitamos a obra do Espírito, nós rejeitamos o que o Espírito Santo de Deus fica convencendo, não faz, não faz, não faz. Eu sinto de fazer agora porque eu tive uma interpretação diferente, porque a fulana me diz, não sai debaixo da autoridade do governo de Deus. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Meu irmão, isso aqui é o caos, a descrição do caos, Salmo 91.
Ele diz, você pode, no meio do caos, viver seguro se você estiver debaixo do governo de Deus. Amém? E debaixo do governo de Deus é debaixo da autoridade da voz. Ele diz, não faça, não faça. Amém? Versículo 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Amém? Que bênção, amém? Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então você pega a sunamita, amém? Sob pressão, o que é que tinha acontecido? Vem caos, sai, protegido, preservado, volta, restaura, ou seja, no meio do caos, ela sendo preservada e andando debaixo da voz de Deus, do governo de Deus, da estrutura do reino de Deus. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Graças a Deus, Senhor, graças a Deus. Deus vai dar ordens aos anjos a meu respeito. Amém? Toma isso como pessoal, eu estou debaixo das asas do Altíssimo, eu escolhi, Deus é o meu refúgio, eu me apeguei a Deus, Deus é tudo para mim, e Deus nessa condição está enviando anjos e dando ordens aos anjos sobre o meu respeito, amém, para me guardar, amém, graças a Deus, para te guardarem em todos os teus caminhos, amém. Por que você tem assistência de anjos? Porque você está sob o comando de Deus e debaixo das asas de Deus. Eles se sustentarão para não tropeçares, pisarás os pés, a áspide e o leão. Aí versículo 14, porque a mim se apegou com amor. Amém. Isso é tudo para nós. É o resumo que Jesus disse. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com tudo que tu tens. Você se apegou a Deus. Amém. Deus é tudo. Deus fala o que Deus diz, o que Deus gosta, tudo. A tua vida é conhecer a Deus e fazer tudo que agrada a Deus. E Deus vai cuidar de ti. Amém. Você trabalha em agradar a Deus, Deus faz o resto. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Amém. Se você ama a Deus e se apega a Ele, e se rende a Ele, Ele vai nos livrar. Promessa, Ele vai nos livrar. Poluei a salvo porque conhece o meu nome. Versículo 15. Ele me invocará. E aí, de novo, nós trazemos esse lugar. É nesse lugar de rendição. Ele vai orar. E eu vou ouvir e eu vou responder. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Meu irmão, que promessa, que bênção. E esse salmo fala do grande livramento, mas fala do caos. Amém? Intenso. Salmo 133. Então, a solução sobrenatural para a situação que você se encontra vai vir de você estar debaixo, primeiro, escolher estar debaixo do governo de Deus, se render. Eu não sei, eu escolhi me colocar debaixo. E nesse lugar de rendição e de amor a Deus, é que a voz de Deus vai vir a você. Amém? Então, Salmo 133 diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E ele fala, é como óleo precioso que desce. Meu irmão, ele desce de cima para baixo. Amém? Você precisa estar debaixo da estrutura que o óleo vai descer. Amém? Da barba de Arão, da estrutura do nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Amém? A porta é estreita, o caminho é apertado. Te rende 24 horas debaixo dessa realidade. O óleo vai descer e vai alcançar você. Ele desce pela gola de suas vestes. É como orvalho de Hermão que desce dos montes. Ali ordena o Senhor bênção e vida para sempre. Amém? Quando você se coloca debaixo do governo de Deus, esse é o lugar de bênção. Amém? Anda nessa realidade todos os dias.
Como eu disse, as pessoas têm problema de autoridade. O ser humano tem problema de autoridade. Quando você não consegue se submeter a Deus, você está exposto, vulnerável. Essa é a hora, meu irmão, de correr para o abrigo. Amém. Tenha certeza que você olha para cima e você está debaixo da estrutura do reino de Deus que Ele escolheu. E é nesse lugar de amor e rendição a Deus e ao governo de Deus que fé vem. Amém. Fé vem. O anjo Gabriel foi enviado a Maria com uma mensagem. Fé vem. Fé para ela gerar uma criança. Chegou. Fé é dom de Deus. Você precisa estar submisso ao governo de Deus e reconhecer a autoridade suprema. Ele sabe, eu não sei. Essa é a condição do coração que vai discernir quando fé vem. Fé vem, meu irmão. Romanos 10, ele esclarece um pouco esse texto. Vamos. Eu estou colocando alguns textos e nós estamos passando por eles. Você pode, amém, revisar depois. Você vai saber o que fazer, vai ser dado a você. Amém. Soluções não se criam. Soluções, se você está diante de uma situação e não sabe o que fazer, Deus vai enviar um mensageiro. Algo Ele vai usar com a solução para você. E junto com o que Deus... Por que você precisa discernir o que está acontecendo hoje e não se colocar num lado contra Deus? Porque fé e sabedoria e verdade vêm só do trono de Deus. Uma das coisas mais intrigantes ou que chama a atenção é Deus dizendo: eu não enviei esses profetas para falar o que estão falando. Eu não mandei ele falar isso. Eu não mandei fazer isso. Quem são esses profetas que estão falando em meu nome nessa hora? Eu não estou falando isso, eles estão me representando mal. Deus chamou a atenção dos 3 amigos de Jó. Quem são esses que falaram errado de mim para Jó? Ou seja, você está numa situação de crise enorme e você se alça a dizer: Deus é assim, você está errando e você é assado. Quantas pessoas hoje em dia? Quanta arrogância do ser humano e achar que consegue, num momento desse, amém, de olhar bastante filme, TikTok e dizer: Deus está fazendo isso e Ele está errado. Amém. Quanta arrogância da nossa parte, meu irmão. O que você andou vendo recentemente? Amém, eu estou vendo bastante, amém, noticiário, amém. Estou vendo bastante isso. Você tem lido a Bíblia? Não tem tido tempo, pastor, mas eu sei o que está acontecendo, eu sei que tem coisa errada, que o povo de Deus não está sendo correto, as pessoas não são egoístas, elas não estão servindo, elas não estão entregando, elas estão cheias de coisas, podiam estender a mão. Meu irmão, amém. Eu não falaria isso, porque você está falando em nome de Deus. Não, porque eu li um texto hoje de tarde e que Deus devia fazer isso, porque olha só, Deus vai trazer juízo e Jesus chama os discípulos e você não sabe que espírito vocês são. De onde vocês tiraram isso? Por quê? Porque nós estamos comprometidos com a situação. O nosso coração está tendencioso, nós temos interesse no processo. Nós temos vantagens em certas soluções. Se acontecer isso, eu vou ter mais vantagem que outra. E nosso coração, por isso que nós precisamos morrer e nos rendermos e dizer: Senhor, o meu coração é frágil. É que nem um juiz que diz: eu me recuso a julgar esse caso porque eu estou comprometido com ele. Eu me entrego ao juízo de Deus, e o juízo de Deus diz: você desenvolve uma caminhada com Deus, de meditar nas coisas de Deus, para começar a discernir certo e errado corretamente, e aí poder escolher o certo e falar
e trazer juízo quando for necessário. É uma vida de andar com Deus, onde Deus te autoriza a falar isso. Pedro, vai até a casa de Cornélio e fala para ele isso. Ele foi enviado. Amém. Quantas coisas nós estamos inventando, meu irmão? Quantas coisas nós estamos falando em nome de Deus, quantas coisas nós estamos julgando e dizendo, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está... Amém. Quanta arrogância, irmão. E Deus está dizendo, se o meu povo se humilhar e se render, eu estou pronto a intervir. Mas o coração de vocês, ele não permite, ele está cheio de juízo, está corrupto, e vocês não estão conseguindo ouvir a minha voz. Amém. E aí o que nós fazemos é assim, mas se eu soubesse disso, eu não teria falado. Sim. O que muda, amém? Então qual é a nossa função? A nossa função é buscar a Deus e conhecer a verdade. Paulo usa esse termo, ele diz assim, o meu objetivo é conhecer a Deus. E você caminha e começa a conhecer, eu quero, antes de abrir a minha boca, eu quero saber o que está acontecendo. E sabe o que você faz? Lê a tua Bíblia, busca a Deus e te rende a Deus. E no processo de buscar a Deus e de amar a Deus, um coração rendido, Deus dá graça humilde. Ele começa a repartir os segredos dele. E sabe o que vai acontecer, meu irmão? Quanto mais você andar com Deus, você vai chegar e vai encontrar uma pessoa, Cristo Jesus. É a verdade, é o caminho. E aí o que Ele disser, e Ele é o único caminho que leva a Deus. Então, Ele é a pessoa autorizada na terra para falar o que está acontecendo. E Ele subiu ao céu e autorizou o Espírito Santo de Deus para falar o coração de Deus. Mas o homem natural, ele sabe tudo. Não, eu sei como é que é, pastor. Porque eu li um texto, eu vi o grupo das mulheres me escreveu, e é isso que está acontecendo. E meu irmão, quanta profecia maldada e depois ninguém se retrata. Amém? Que não aconteceu e não foi. E ninguém dá bola, ninguém leva a sério a voz de Deus. Amém? Mas Deus continua sentado no seu trono, continua tendo solução e continua pronto a intervir. A dificuldade eu vou encontrar um coração que vai se render totalmente ao meu coração e vai fazer o que eu tenho a fazer. Amém? E vai ouvir a minha voz e vai cumprir os meus mandamentos e vai orar na terra. Então, Romanos 10, versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Deus é rico, abundante, superabundante, Ele tem resposta para aqueles que orarem a Ele e clamarem a Ele. Amém? Mas daí nós vemos uma condição, você tem que pedir em fé. Mas fé vem para um coração humilde. O que nós estamos orando e como nós estamos orando. Amém? É fruto dos nossos interesses. Tem coisas que Deus quer eliminar na nossa vida, que só traz problema para nós, e nós estamos querendo defender e queremos pedir que Deus sustente. Amém? Deus sabe o que é bom. Amém? Deus sabe. Não briga com Deus. O grande risco que nós temos nessa hora é nos vermos lutando contra Deus e tomamos o lugar errado. Amém. Quando Jesus veio e bagunçou as estruturas dos religiosos, dos políticos, eles entraram em acordo, eles estavam conversando, chegou um homem e levantou assim, pessoal, dá uma segurada um pouco, vamos analisar melhor, porque se isso aí é obra de homens, ele vai morrer. Se não é, nós não podemos nos colocar contra, porque nós vamos se achar lutando contra Deus, e não é uma boa coisa. Versículo 14. Como
porém invocarão aquele em que não crer. Você precisa invocar em fé, ok? E ele está deixando claro, vai orar o quê? Se não em fé. Como você vai crer se você não ouviu nada? Como você vai ouvir se não há quem pregue? E agora é a palavra que eu queria ressaltar e lembrar aos irmãos. Como vão pregar se não forem enviados? Se Deus não enviou? O que você está pregando? E a palavra de Deus, em resumo, você pode dizer, como vão invocar se não forem enviados? Com a resposta. Essa é uma das condições. Se não forem enviados, quem comanda a resposta é Deus. Ele envia a resposta através dos seus servos. Através de situações. Ele moveu o coração daquela menina, enviado, o canal usado por Deus. Que se aquele homem dissesse, nada a ver, o que essas crianças sabem? Cria, vai cuidar das tuas coisas lá, vai ajudar a tia a fazer pãozinho. Ela trouxe a mensagem do trono de Deus. Meus irmãos, Deus no universo escolheu aquela menina para iniciar um processo de cura naquele homem. E Jesus, anos depois, disse que havia muitos leprosos, mas ele não foi enviado, porque não existia abertura no coração para receber aquele tipo de mensageiro. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder para serem transformados. E, meus irmãos, se você não sabe receber instrução e ordem e comando de Deus, você não sabe ser abençoado. Não existe essa possibilidade. E Deus escolhe a maneira como Ele envia. E esse texto fala assim, como alguém vai pregar se Deus não autorizar e não enviar? E aí ele exalta, então, o texto de Isaías diz, quão formosos são os pés daqueles enviados, daqueles que anunciam a palavra ungida de Cristo. Porque fé vem quando essas pessoas, sob o comando de Deus, abrem a sua voz e falam em nome de Deus, fé vem. Aquela menina, ela se moveu sob o comando de Deus, inspirada pelo Espírito de Deus, e chegou no coração de Naamã, e gerou fé ao ponto de ele considerar ir e agir em cima daquela ação. Amém? Fé veio para... Fé vem, meu irmão. Nós estamos atentos, o nosso coração está rendido, o nosso coração está sensível, vigilante a Deus, para os mensageiros que Deus está enviando. Amém? Você não pode fazer nada, sem fé é impossível. Encoraja meu povo a orar a mim. Palavra de Deus para essa hora. Amém? Você dobra o teu joelho no meio do caos. Não, pastor, agora eu preciso de água. Amém? Ok? Quantas pessoas estão orando e buscando Deus? Amém? E assim, fé vem pela pregação daqueles enviados por Deus. Jó 42.
versículo 8. O meu servo Jó orará por vós. O meu servo vai orar isso. Deus deu a oração para ele. Fé vem, meu irmão. Ora assim. Jó 42, versículo 8, no meio do versículo diz: o meu servo Jó orará por vós. Você vê, a situação da crise de Jó era horrível, o que ele estava passando. Nós não temos como catalogar: a minha crise é pior que a tua, é pior que a tua. Crise é crise, dano é dano. Mas a resposta sempre é a mesma. Deus está pronto a intervir. Jó diz como que acontece, nós temos tudo explicação, a nossa mente voa, até que Deus olha e diz assim: Jó, eu vou mostrar um pouquinho do que aconteceu. Jó diz assim: eu falei o que eu não devia. E meu irmão, palavra de Deus para nós. Se você não domina o que você está falando, não passe juízo, não fale nada, não fale em nome de Deus, não aconselhe ninguém com algo que você ouviu, passa adiante, segue, não ajuda em nada. Amém. Tem uma coisa certa que você pode falar. Uma coisa certa que você pode falar para qualquer pessoa que está confusa, em dúvida. Uma coisa você pode dizer: meu irmão e minha irmã, Deus sempre está certo, Deus sempre é bom, Deus sempre é fiel. Isso aí você não precisa saber, essa é a palavra de Deus. Então, faz o que você precisa fazer, mas jamais questione o amor de Deus, a justiça de Deus e a retidão de Deus e o que Deus faz. Porque é esse conselho que vai fazer você se render a Deus, e nesse lugar você vai ter clareza para tomar os próximos passos. Então Jó está naquela situação, os amigos de Jó vêm e dizem: não, é porque tu... Amém. Aí você vê pessoas queridas que perderam tudo e você diz assim: não, é porque você está longe de Deus, você precisa se arrepender, você deu uma brecha para Deus. Não sei, meu irmão. Se Deus não falar para ti, não chuta a coisa no ar. Não sei. Eu não sei. Você não sabe, eu não sei. Se Deus não disser, você não sabe, então não fala. Você vai estar orando por ti. Mas nunca esquece, Deus é sempre fiel, Ele sempre tem solução. Nunca, jamais questione o amor de Deus. Então, mas não sobra muito para dizer. Isso é muito, meu irmão, nessa hora, porque é a única coisa sólida que você põe. E se essa pessoa receber essa palavra de Deus, ela vai estar sólida em alguma coisa, ela vai se firmar. É algo sólido. E a partir dali você começa a dizer alguma coisa a mais, aqui e ali. Então os amigos de Jó começaram a dizer coisas. Não, porque é isso, porque é aquilo. E Deus, olhando no céu, repreendeu todo mundo. Repreendeu Jó, repreendeu os três. E aí, Deus disse: o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Amém, que bênção, meu irmão. Amém. Eu realmente eu creio que é um desejo no meu coração. Deus ouve a minha oração. Amém? É o que ele está dizendo. A do meu servo Jó, eu vou ouvir a intercessão. Deles, pede para ele. Então, olha o que acontece. Vocês três, peçam para ele. Esse é o governo de Deus. Ele vai interceder por vocês. E vocês vão estar de bem. Eles tinham que ser humildes e receber a estrutura e o governo de Deus. E aí, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíte, Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Meu irmão, essa é a palavra para o resto da nossa vida. Faz o que o Senhor mandou. Não questiona. E o Senhor aceitou a oração. Estarão abertos os meus olhos. A oração que se fizer nesse lugar. Mudou o Senhor a sorte de Jó enquanto orava. Amém. Você pensa bem. Você está no caos. O mundo está no caos.
E Deus fala contigo e te diz, ora assim. E no momento que você faz exatamente o que Deus diz, restauração começa a vir em dobro de tudo. É isso que Deus oferece para a sua igreja e para o seu povo nessa hora. Te rende, a resposta vai ser dada, você vai ser enviada. Fé vai vir para você entrar em cena e operar. A Sunamita teve restauração de tudo. Que bênção. Amém? Que bênção. E para a gente ir concluindo, Mateus 6. Como que eu oro, pastor, nessa hora? Portanto, vós orareis assim. Palavra de Deus. Não, pastor, eu preciso. Pai nosso. Eu creio que Deus está soprando vida nessa oração. Então você não sabe qual é a palavra de Deus para você, nessa manhã. Ora assim, nessa hora. Ora isso. Rende o teu coração ao Espírito de Deus e ora isso nessa hora. É o mesmo texto. Então você imagina, Jesus está na terra e tinha uma vida de oração e via coisas sobrenaturais. E a Bíblia fala, Deus é rico para aquele que invoca o nome dele. E Jesus anda na terra fazendo coisas tremendas, em oração, ouvindo Deus, fazendo o que Deus pede. Os discípulos ficam impressionados e dizem assim, ensina a gente a orar. Ele diz, ora assim. Ora assim. Não, pastor, não entendeu? Ora assim. Jesus disse. Ele é enviado por Deus para essas horas. Eu tenho uma oração, pastor, que uma irmã me deu. Jesus diz, ora assim. A mesma versão em Lucas 11 diz, de outra feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos e pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou, quando orares, dizei, falem isso. Tem muita riqueza na obediência, meu irmão. Então, para todos que estão ouvindo nessa manhã, ora assim. Tem poder nessa oração. E para a gente terminar, Josué 5. Versículo 10. Nós estamos, de novo, mais um dia no meio dessa situação séria e danosa por que nós passamos. Nós temos o grande privilégio de nos esconder debaixo das asas do Altíssimo e participar da mesa do Senhor. Amém. É uma grande bênção. Amém. E versículo 10 diz assim, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebrando a Páscoa. A Páscoa, nós comemoramos recentemente essa celebração desse Cordeiro Pascual. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Olha o que ele está dizendo.
Era um momento estratégico para o povo de Israel, na véspera de Jericó. Versículo 12, no dia imediato, depois da Páscoa, eles comeram do fruto da terra. Eles celebraram a Páscoa antes de derrubar Jericó e entrarem na promessa. Nunca esquece disso. Sempre é o caminho. O caminho é estreito, a porta é apertada. Essa é uma benção de nós podermos sempre, façam isso em memória de mim sempre. Jesus Cristo é a solução. Depois que comeram do fruto, cessou o maná, imediatamente. Ou seja, olha o que acontece no calendário de Deus, você andando na estrutura. Irmão, essa é a razão porque Deus nos exorta, à medida que o tempo vai chegando, não deixa de congregar, discerne a mesa do Senhor, ouve o governo de Deus, porque isso vai te deixar estratégico e você vai operar no calendário de Deus, saber como agir. Esse é o discernimento que nós precisamos ter. É simples. Amém. Um coração rendido, que louva a Deus, que adora a Deus, que medita dia e noite nas Escrituras, que está debaixo do governo, da autoridade da palavra de Deus, que está sujeito à mesa do Senhor. Amém. Eis a razão que há muitos que dormem, cansados e doentes, que está debaixo do governo de Deus. Ele diz assim, antes eles celebraram a Páscoa, lembraram do grande livramento, adoraram a Deus, o maná cessou, eles estavam por entrar na terra prometida, e nesse lugar o anjo do Senhor aparece. Amém? Nesse momento estratégico. Amém? Não tenta achar a resposta antes do Calvário, meu irmão. Longe do Calvário e fora do Calvário. Na mesa do Senhor os nossos olhos são abertos. Amém. A grande salvação e o grande livramento veio no Calvário, e todos os outros livramentos estão conectados no Calvário. Amém. É dali que vem força, dali que vem sabedoria, dali que vem direção. Ele é o caminho, a verdade, Ele é a porta, Cristo é tudo para nós. Então, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos. Amém, que benção. Você toma a Páscoa. Ah, pastor, eu estou com pressa. Não, você toma a ceia. Ah, eu estou com pressa. Não, você dobra os teus joelhos e ora todo dia. Lê a tua Bíblia. Amém. Não deixa nada te tirar dessa sequência, desse lugar de devoção a Deus, porque é isso que vai te deixar afiado para enxergar os passos a tomar. E eis que achava diante dele um homem que trazia uma espada na mão. E aí, a nossa reação, como sempre, tu é dos nossos ou dos nossos adversários? Meu irmão, nós somos partidários em extremo. Eles são contra mim, contra a minha família, contra a minha pessoa. Eu fiz tudo certo, todo mundo é contra mim, ninguém me entende. Amém, nós somos assim. E o anjo do Senhor diz assim, não tem nada a ver com isso aí que está acontecendo. É muito difícil discernir o certo e errado sem o coração de Deus. E o anjo do Senhor aparece e diz, não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Eu te fui enviado. Amém. Que o Senhor envie a sua resposta, a sua palavra. Amém. Que o Senhor entre em cena, amém, e encontre o teu coração rendido para receber os enviados de Deus que vão trazer a palavra de Deus para a restauração nessa hora. No momento que ele diz, eu vim do trono e te fui enviado, a primeira coisa, ele se rendeu, rosto em terra. Essa é a posição de rendição. Que diz meu Senhor ao seu servo? Ele diz, descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E meu irmão, o lugar onde Deus fala e traz solução é um lugar santo. Vive uma vida consagrada. Anda com Deus. Busca a Deus. Amém. Não seja estulto. Amém. Vede prudentemente como andais.
vive uma vida com Deus, ali virei a ti e falarei contigo. É nesse lugar. Então, nessa manhã, nós temos o privilégio e a bênção de tomarmos a ceia juntos, no meio desse caos. Lembrarmos dos nossos irmãos e participarmos dessa mesa de provisão, de sustento, de bênção. Amém.